Ó Senhor, reaviva a tua obra. Abacuque capítulo 3, versículo 2. A verdadeira religião é a obra de Deus, é preeminentemente assim. Se ele selecionasse de suas obras aquilo que mais estima, ele selecionaria a verdadeira religião. Ele considera a obra da graça ainda mais gloriosa do que as obras da natureza. E ele é, portanto, especialmente cuidadoso para que sempre seja conhecido, de modo que se alguém ousar negá-lo, o faça apesar de repetidos testemunhos em contrário, de que Deus é realmente autor da salvação no mundo e nos corações dos homens, e essa religião é o efeito da graça e a obra de Deus. Eu acredito que o Eterno poderia perdoar mais cedo o pecado de atribuir a criação dos céus e da terra a um ídolo, do que atribuir as obras de graça aos esforços da carne ou a qualquer outra coisa senão Deus. É um pecado de maior magnitude supor que há algo no coração que pode ser aceitável a Deus, exceto o que o próprio Deus primeiro criou lá. Quando nego o que a obra de Deus na criação do sol, nego a verdade, mas quando nego que ele opera graça no coração, nego 100 verdades em uma, pois negando aquela grande verdade que Deus é o autor do bem nas almas dos homens, neguei todas as doutrinas que constituem os grandes artigos de fé, e fui contra todo o testemunho da Sagrada Escritura. Amados, creio que muitos de nós fomos ensinados que se há algo em nossas almas que pode nos levar ao céu, é obra de Deus, e, além disso, se há algo bom e excelente encontrado em sua igreja, é inteiramente obra de Deus, do começo ao fim. Acreditamos firmemente que é Deus quem vivifica a alma que estava morta, positivamente morta em delitos e pecados, que é Deus quem mantém a vida dessa alma, e Deus quem consuma e aperfeiçoa essa vida no nascimento dos bem-aventurados, na terra do além. Não atribuímos nada ao homem, mas tudo a Deus. Não ousamos nem por um momento pensar que a conversão da alma é efetuada por seu próprio esforço ou pelo esforço de outros. Concedemos que existem meios e agências empregadas, mas que a obra é tanto alfa quanto ômega, totalmente do Senhor. Pensamos, portanto, que estamos certos em aplicar o texto à obra da graça divina, tanto no coração quanto na igreja como um todo. E pensamos que não podemos ter assunto mais apropriado para nossa consideração do que o texto. Ó Senhor, revive a tua obra, positivamente mortos em delitos e pecados, que é quem mantém a vida dessa alma, é Deus, e Deus quem consuma e aperfeiçoa essa vida no nascimento dos bem-aventurados, na terra do além. Não atribuímos nada ao homem, mas tudo a Deus. Primeiro, amados, então devemos aplicar a nós mesmos. Devemos começar em casa. Frequentemente açoitamos a igreja quando o chicote deveria ser colocado em nossos próprios ombros. Arrastamos a igreja como culpado colossal para o altar. Nós a amarramos e tentamos executá-la imediatamente. Amarramos suas mãos com firmeza e arrancamos tira após tira de sua carne térmula, encontrando falhas nela onde não há nenhuma e ampliando seus pequenos erros, enquanto muitas vezes nos esquecemos de nós mesmos. Vamos, portanto, começar por nós mesmos, lembrando que fazemos parte da igreja, que nossa própria falta de avivamento é, em certa medida, a causa dessa falta na igreja como um todo. Agora, eu acuso diretamente a grande maioria dos cristãos professos, e assumo a responsabilidade para mim também, com a necessidade de um reavivamento da piedade nesses dias. Vou apresentar-lhe a acusação de forma muito peremptória, porque acho que temos motivos abundantes para prová-la. Eu acredito que a massa de homens cristãos, nesta época, precisa de um reavivamento, e minhas razões são estas. Em primeiro lugar, observe a conduta e a conversa de muitos que professam ser filho de Deus. Não convém a qualquer homem que ocupa o lugar sagrado de um púlpito lisonjear seus ouvintes, e não tentarei fazê-lo. A evidência está com muito de vocês que se unem à igreja cristã e protestam praticamente contra a sua profissão. Tornou-se muito comum nos dias de hoje unir-se a uma igreja. Vá onde você pode encontrar cristãos professos que se sentam à mesa de algum senhor ou de outra, mas há menos do que costumava haver. Há menos fraudes cometidas. Achávamos a moralidade mais ampla. Encontramos o vício inteiramente no fim? Não, nós não encontramos. A época é tão imoral quanto qualquer outra que a precedeu. Ainda há tanto pecado, embora esteja mais camuflado e oculto. A parte externa do sepulcro pode ser mais branca,
mas por dentro os ossos estão tão podres quanto antes. A sociedade não melhorou nem um pouco. Aqueles homens que em nossas revistas populares nos dão a imagem real do estado da vida em Londres devem ser acreditados e creditados, pois eles não distorcem a verdade. Eles não têm motivos para fazê-lo. E a imagem que eles dão da moralidade desta grande cidade é certamente terrível. É um grande criminoso cheio de pecado. E digo isto que se toda profissão em Londres fosse verdadeira, não seria um lugar tão perverso como é. E não poderia ser por qualquer meio. Meus irmãos, é bem conhecido de quem se atreve a negá-lo, que não é muito parcial e que não falará mentiras deliberadas. É membro de uma igreja. É uma coisa difícil para os ministros cristãos dizerem, mas devemos dizê-lo. E se os amigos não disserem, os inimigos o farão. E melhor que a verdade seja dita em nosso meio, para que os homens vejam que temos vergonha dela, do que nos ouvirem descaradamente negar o que devemos confessar ser verdade. Ó senhores, as vidas de muitos membros de igrejas cristãos nos dão sérios motivos para suspeitar que não há nenhuma vida de piedade em todos eles, porque eles buscam por dinheiro, porque essa cobiça, porque seguir os ofícios e artifícios de um mundo perverso, porque agarrar aqui e ali, esfregar os rostos dos pobres, pisar no trabalhador e coisas assim. Coisas que, se os homens são verdadeiramente o que professam ser, Deus no céu sabe o que eu falo é verdade. E muitos aqui também sabem disso. Se forem cristãos, pelo menos desejam um avivamento. Se a vida neles é apenas uma faísca coberta por um monte de cinzas, ele precisa ser abandonado. Sim, e precisa ser mexido também, para que porventura algumas das cinzas possam ser removidas e a faísca possa ter um lugar para viver. A igreja quer avivamento nas pessoas de seus membros. Os membros da igreja cristã não são o que eram antes. Está na moda ser religioso agora. A perseguição é retirada. E eu quase disse, os portões da igreja foram levados com ele. A igreja, com poucas exceções, não tem portões agora. Seus filhos entram e saem dela, assim como marchariam pela Catedral de São Paulo e a tornariam um local de tráfego, em vez de considerá-la um local seleto e sagrado, a ser distribuído ao santo do Senhor e aos excelentes da terra, em quem está o prazer de Deus. Se isso não for verdade, você sabe como tratá-lo. Você não precisa confessar o pecado que não cometeu, mas se for verdade, e verdade no caso, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus. Peça a Ele para procurar e tentar você, que se você não é filho dele, pode ser ajudado a renunciar à sua profissão, para que não seja para você apenas a ostentação perão-lefosa da morte e mero enfeite para ir para o inferno. Se você for dele, peça que ele lhe dê mais graça, para que você possa renunciar a essas faltas e tolices, e se você voltar para ele com todo o coração, como efeito de uma piedade revivida em sua alma. Novamente, onde a conduta de cristãos professos é consistente, e deixe-me fazer a pergunta. A conversa de muitos professores nos levam a duvidar da veracidade de sua piedade, ou então a orar para que sua piedade seja revivida. Você notou a conversa de muitos que se consideram cristãos? Você pode morar com eles de 1º de janeiro até o final de dezembro e nunca se cansará de sua religião pelo que ouviria dela. Eles quase não mencionam o nome de Jesus. No sábado à tarde, todos os ministros são discutidos, são encontradas falhas de um e de outro, e todo tipo de conversa ocorre que eles chamam de religiosa, porque é sobre lugares religiosos, mas eles sempre falam sobre o que foi dito e feito, e o que eles sofrem por nós aqui embaixo. Você costuma ouvir a saudação dirigida a você por seu irmão cristão. Amigo, como prospera a tua alma? Quando entramos nas casas uns dos outros, começamos a falar sobre a causa e a verdade de Deus. Você acha que Deus agora desceria do céu para ouvir a conversa de sua igreja, como fez uma vez, quando foi dito: o Senhor ouviu, e um livro de memórias foi escrito para aqueles que temiam ao Senhor, e o que pensou em seu nome? Declaro solenemente, como resultado de observação minuciosa e creio imparcial, que a conduta dos cristãos, embora não possa ser condenada com base na moralidade, deve quase invariavelmente ser condenada com base no cristianismo. Falamos muito pouco sobre nosso Senhor e Mestre. Essa palavra sectarianismo se insinuou em nosso meio, e não devemos dizer nada sobre Cristo, porque temos medo de ser chamados de sectários. Eu sou um sectário, e espero ser assim até que eu morra, e me gloriar nisso.
pois não consigo ver hoje em dia que um homem possa ser um cristão totalmente sincero, sem ganhar para si o título. Ora, não devemos falar dessa doutrina porque talvez tal pessoa não acredite nela. Não devemos notar tal e tal verdade nas Escrituras, porque tal e tal amigo duvida ou nega. E assim abandonamos todos os grandes e grandiosos tópicos que costumavam ser os produtos básicos da conversa piedosa, e começamos a falar de qualquer outra coisa, porque sentimos que podemos concordar melhor com as outras coisas mundanas do que com as coisas espirituais. Não é verdade? E não é um pecado triste para alguns de nós que precisamos orar a Deus? Ó Senhor, reaviva a tua obra em minha alma, para que minha conversa seja mais semelhante à de Cristo, temperada com sal e mantida pelo Espírito Santo. E ainda, uma terceira observação aqui. Há alguns cuja conduta é tudo o que poderíamos desejar, cuja conversa é na maior parte untuosa com o Evangelho, e em meio ao sabor da verdade, mas até eles confessarão a terceira acusação, que agora devo apresentar com tristeza contra eles e contra mim mesmo, ou seja, que há muito pouca comunhão real com Jesus. Se graça a graça divina, somos capazes de manter nossa conduta toleravelmente consistente em nossa vida imaculada, ainda assim quanto temos que clamar contra nós mesmos, por falta daquela santa comunhão com Jesus, que é a alta marca do verdadeiro Filho. Irmãos de Deus, deixe-me perguntar a alguns de vocês há quanto tempo não recebem uma visita de amor de Jesus. Meu amado, há tanto tempo vocês podem dizer, meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta entre os lírios. Quanto tempo se passou desde que ele te trouxe para sua casa de banquetes e seu estandarte sobre você era o amor? Talvez alguns de vocês possam dizer, foi esta manhã que eu vi o seu rosto com alegria e fiquei encantado com seu semblante. Mas temo que a maior parte de vocês terá que dizer, ah Senhor, por meses estive sem o brilho de seu semblante. O que você tem feito então? E qual tipo tem sido o seu modo de vida? Você tem gemido todos os dias? Você tem chorado a cada minuto? Não, então você deveria ter sido. Não consigo entender como a sua piedade pode ser de uma ordem tão brilhante, se você pode viver sem a luz do sol de Cristo e ainda assim ser feliz. Os cristãos perderam às vezes a companhia de Jesus. A conexão entre eles e Cristo será às vezes cortada quanto ao seu próprio sentimento, mas sempre gemerão e chorarão quando perderem seu Jesus. O quê? Cristo é teu irmão, e ele mora em tua casa, e ainda não falaste com ele por um mês? Receio que haja pouco amor entre você e seu irmão, pois você não conversa com ele há tanto tempo. O quê? Cristo é o marido de sua igreja, e ela não teve comunhão com ele por todo esse tempo? Irmãos, não me deixem condená-los, nem que eu te julgue, mas deixe sua consciência falar. O meu será, e o seu também. Não nos esquecemos demais de Cristo, não vivemos muito sem ele, não nos contentamos com o mundo em vez de desejar a Cristo. Temos sido todos nós como aquela cordeirinha que bebeu do cálice do Mestre e se alimentou de sua mesa. Em vez disso, não nos contentamos em vagar pelas montanhas, alimentando-nos em qualquer lugar, menos em casa. Temos que muitos dos problemas do nosso coração resultem da falta de comunhão com Jesus. Muitos de nós não somos o tipo de homem que, vivendo com Jesus, deve conhecer seus segredos. Oh, não! Vivemos demais sem a luz de seu semblante e estamos muito felizes quando ele se foi de nós. Vamos cada um de nós, então, pois tenho certeza de que cada um de nós precisa, em alguma medida, fazer a oração. Ó Senhor, revive a tua obra. Ah, parece-me que ouço um professor dizendo, Senhor, não preciso de reavivamento em meu coração. Eu sou tudo o que desejo ser. De joelhos, meus irmãos, de joelhos por ele. Ele é o homem que mais precisa de oração. Ele diz que não precisa de reavivamento em sua alma, mas ele precisa de um reavivamento de sua humildade de qualquer forma. Se ele supõe que é tudo o que deveria ser, e se sabe que é tudo o que deseja ser, tem noções muito mesquinhas do que é um cristão, ou do que um cristão deveria ser, e ideias muito injustas de ele mesmo. Aqueles que estão na melhor condição, embora saibam que desejam um reavivamento, ainda assim sentem sua condição e gemem sobre ela. Acho agora que em algum grau substanciei minha acusação. Temos com argumentos muito fortes, e agora deixe-me notar que o texto tem algo nele que eu confio que cada um de nós tem. É que não está apenas um mal implícito nesta palavra, ó Senhor, revive a tua obra, mas há um mal evidentemente sentido.
Você vê que Abacuque sabia como reclamar sobre isso. Ó Senhor, disse ele, reaviva a tua obra. Muitos de nós queremos reavivamento, mas poucos de nós sentimos que o que queremos é um sinal abençoado de vida interior, quando sabemos gemer por nossos afastamentos do Deus vivo. É fácil encontrar centenas daqueles que partiram, mas vocês devem contar aqueles que sabem como lamentar sua partida. O verdadeiro crente, porém, quando descobre que precisa de avivamento, não ficará feliz. Ele começará imediatamente aquela tensão incessante e continuar de gritos e gemidos, que finalmente prevalecerão com Deus e trarão a bênção do reavivamento. Ele irá dias e noites sucessivas clamar, ó Senhor, revive a tua obra. Deixe-me mencionar alguns momentos de gemidos e sempre ocorrerão ao cristão que precisa de avivamento. Tenho certeza de que ele sempre gemerá quando olhar para o que o Senhor fez por ele no passado. Quando ele se lembra de Mirais e de Hermons, e daqueles lugares onde o Senhor aparece a ele dizendo, eu te amei com um amor eterno. Sei que ele nunca olhará para trás sem lágrimas, se ele é o que deveria ser como cristão, ou se pensa que não está em uma condição correta. Sempre chorará quando se lembrar da antiga bondade de Deus. Sempre que a alma pede a comunhão com Jesus, não suporta pensar nas carruagens de Arminiandes, não pode suportar pensar na casa do banquete, pois não existe há muito tempo. E quando pensa nisso diz, as horas tranquilas que então desfrutei, quão doce é a memória deles ainda, mas eles deixaram um vazio doloroso, o mundo nunca pode ser preenchido. Quando ele ouve um sermão que relata a experiência gloriosa do crente, que está em um estado saudável, ele coloca a mão sobre o coração e diz, tal foi minha experiência uma vez, mas aqueles dias felizes se foram. Meu sol se pôs. Aquelas estrelas que uma vez iluminaram minha escuridão estão todas apagadas. Para que eu pudesse novamente vê-lo. Para que eu pudesse ver seu rosto mais uma vez. Por aquelas doces visitas do alto. Pelas uvas de Escol mais uma vez. E junto aos rios da Babilônia você se sentará e chorará. Você chorará quando se lembrar de sua ida a Sião, quando o Senhor era precioso para você, quando Ele desnudou seu coração e também teve o prazer de encher seu coração com a plenitude de seu amor. Esses tempos serão tempos de gemidos, quando você se lembra dos anos da destra do Altíssimo. Novamente, para um cristão que deseja reavivamento, ordenanças serão também tempos de gemido. Ele subirá à casa de Deus, mas ele dirá de si mesmo quando sair, como mudou. Certa vez quando fui com a multidão que guardava o dia sagrado, cada palavra era preciosa. Quando a canção acendeu, minha alma tinha asas e voou para seu ninho entre as estrelas. Quando a oração era oferecida, eu podia dizer com devoção, Amém. Mas agora o pregador prega como antes. Meus irmãos estão tão lucrativos quanto antes, mas o sermão é seco para mim e enfadonho. Não encontro nenhuma falha no pregador. Eu sei que a culpa está em mim mesmo. A música é a mesma, tão doce a melodia, tão pura a harmonia. Mas meu coração está pesado, as cordas da minha harpa estão quebradas e não consigo cantar. E o cristão retornará desse abençoado meio de graça, suspirando e soluçando porque sabe que deseja avivamento, mas especialmente na ceia do Senhor. Ele pensará quando se sentar à mesa, que estações eu já tive aqui. Ao partir o pão e beber o vinho, meu mestre estava presente. Ele se lembrará de como sua alma foi levada até o sétimo céu, e a casa foi feita a própria casa de Deus e a porta do céu. Mas agora diz ele, é pão seco para mim, é vinho sem gosto, sem nada da doçura do paraíso. Eu bebo, mas tudo em vão. Nenhum pensamento de Cristo. Meu coração não vai subir, minha alma não pode pensar a meio caminho dele. E então o cristão começará a gemer novamente. Ó Senhor, reviva a tua obra. Mas não vou detê-lo sobre esse assunto. Aqueles de vocês que sabem que estão em Cristo, mas sentem que não estão em uma condição desejável, porque não o amam o suficiente e não têm a fé nele que desejam ter, gostaria apenas de perguntar o seguinte: você geme por causa disso? Você pode gemer agora? Quando você sente que seu coração está vazio, é um vazio dolorido? Quando você sente que suas roupas estão manchadas, você pode lavá-las com lágrimas? Quando você pensa que seu Senhor se foi, você pode pendurar a bandeira negra da tristeza e chorar. Ó meu Jesus, você se foi. Se puderes, então te ordeno que o faça. Faça,
que Deus tenha o prazer de lhe dar graça para continuar a fazê-lo, até que uma era mais feliz surja no reavivamento de sua alma. E observe, em último lugar, sobre este ponto, que a alma, quando é realmente levada a sentir seu próprio estado triste, por causa de seu declínio e afastamento de Deus, nunca se contenta em transformar seus gemidos em oração, e sem dirigir a oração ao bairro certo. Ó Senhor, revive a tua obra. Alguns de vocês talvez dirão: Senhor, sinto minha necessidade de reavivamento. Pretendo começar a trabalhar esta tarde, assim que me retirar deste lugar para reviver minha alma. Não diga isso, e acima de tudo não tente fazê-lo, pois você nunca o fará. Não faça nenhuma resolução quanto ao que você fará. Suas resoluções certamente serão quebradas assim como foram feitas, e suas resoluções quebradas apenas aumentarão o número de seus pecados. Eu exorto você, em vez de tentar se reanimar e oferecer orações, não diga: vou reviver a mim mesmo, mas clame: ó Senhor, revive a tua obra. E deixe-me dizer-lhe solenemente: você ainda não sentiu o que é declinar, você ainda não sabe o quão triste é seu estado. Caso contrário, você não faltaria e não falaria em reviver a si mesmo. Se você conhecesse sua própria posição, esperaria ver o soldado ferido no campo de batalha curar-se sem remédio, ou se transportar para o hospital quando seus membros forem baleados, do que esperar reviver a si mesmo sem a ajuda de Deus. Eu te ordeno que não faça nada, nem procurar fazer nada, até que antes de tudo você tenha se dirigido ao próprio Jeová, por meio de uma poderosa oração, até que você tenha clamado: ó Senhor, revive a tua obra. Lembre-se, aquele que o criou primeiro deve mantê-lo vivo, e aquele que o manteve vivo deve restaurar minha vida para você. Aquele que o impediu de descer a cova, quando seus pés estavam escorregando, pode sozinho colocá-lo novamente sobre uma rocha e estabelecer seus passos. Comece então, humilhando-se e desistindo de toda a esperança de reviver a si mesmo como um cristão, mas começando imediatamente com uma oração firme e súplica sincera a Deus: ó Senhor, o que eu não posso fazer, faça tu. Ó Senhor, revive a tua obra. Irmãos cristãos, deixo essas questões com vocês. Dê-lhe a atenção que merecem. Se eu errei e julguei você com muita severidade, Deus me perdoará, pois eu quis dizer isso honestamente. Mas se eu falei verdadeiramente, coloque isso em seu coração e transforme suas casas em um burquim. Chorem os homens à parte e as mulheres à parte, os maridos à parte e as esposas à parte. Chorem, chorem, meus irmãos. É uma coisa triste afastar-se do Deus vivo. Chore e que Ele o traga de volta a Sião, para que um dia você volte como Israel, não com choro, mas com canções de alegria eterna. E agora, chega a segunda parte do assunto, sobre a qual devo ser mais breve. Na própria igreja, tomada como corpo, esta oração deve ser uma litania incessante e solene: ó Senhor, revive a tua obra. Na era atual, há um triste declínio da vitalidade da piedade. Esta idade tornou-se demasiadamente a idade da forma, em vez da idade da vida. Eu dato a hora da vida neste dia, 100 anos atrás, quando a primeira pedra foi colocada neste edifício, no qual agora adoramos a Deus. Então foi o dia da vida, divina e poder, enviado do alto. Deus revestiu Whitefield de poder. Ele estava pregando com a majestade e um poder do qual dificilmente se poderia pensar que os mortais seriam capazes, não porque ele fosse algo em si mesmo, mas porque seu mestre o algo e cingiu com poder. Depois de Whitefield, houve uma sucessão de grandes e santos homens, mas agora, senhores, caímos na escória do tempo. Homens são as coisas mais raras em todo este mundo. Não temos muitos sobrando agora. Não temos homens no governo, dificilmente, para conduzir nossa política, e quase nenhum homem na religião. Nós temos coisas que cumprem suas funções, como são chamados. Temos as coisas boas e talvez as honestas, que na rotina regular continuam como cavalos de carga com seus sinos, para sempre no velho estilo, mas os homens que ousam ser singulares, porque ser singular geralmente está certo em um mundo perverso, não são muito nesta era. Comparado até com os tempos puritanos, onde estão nossos teólogos, poderíamos reunir nossos Rooks e nossos Sharnocks, poderíamos reunir nomes que eu pudesse mencionar cerca de 50 de cada vez? Eu não acredito. Nem poderíamos reunir uma galáxia de graça e talento, como aqui se seguiu imediatamente a Whitefield. Pensem em Roland Will, Newton, Tompladin, Dordrings e muitos outros que o tempo me deixaram mencionar.
Eles se foram, e seu pó venerado dorme na terra. E onde estão seus sucessores? Pergunte e o eco responderá: onde? Não há nenhum. Sucessores deles, onde estão? Deus ainda não ressuscitou, ou se o fez, você ainda não descobriu onde eles estão. A pregação e o que é, ó Senhor, ajuda teu servo a pregar e ensiná-lo pelo teu Espírito o que dizer. Então sai o manuscrito e eles o leem. Um puro insulto ao Deus Todo-Poderoso. Temos pregação, mas é desta ordem. Não é pregação de forma alguma. É falar muito bem e muito bem possivelmente eloquente, em algum sentido da palavra, mas onde está a pregação correta, como a de Theophilus? Você já leu um de seus sermões? Você não achará eloquente. Você não pode pensar assim. Suas expressões eram ásperas, frequentemente muito grosseiras e desconexas. Houve muita reclamação sobre ele. Foi uma grande parte, de fato, de seu discurso. Mas onde estava sua eloquência? Não nas palavras que você leu, mas no tom em que ele as proferiu, na seriedade com que as sentiu, nas lágrimas que correram por seu rosto e no derramamento de sua alma. A razão pela qual ele era eloquente era exatamente o que a palavra significa. Ele era eloquente porque falava diretamente de seu coração, das profundezas mais íntimas do homem. Você pode ver quando ele falou que ele quis dizer o que disse. Ele não falava como um ofício ou como uma mera máquina, mas pregava o que a razão pela qual ele era eloquente era exatamente o que a palavra significa. Quando você o ouviu pregar, não pode deixar de sentir que ele era um homem que morreria se não pudesse pregar. E com toda a sua força chamava os homens e dizia: venham, venham a Jesus Cristo e creiam nele. Agora, isso é apenas a falta desses tempos. Onde está a seriedade agora? Não está nem no púlpito nem no banco. Na medida em que o desejamos, é uma idade triste quando a seriedade é ridicularizada e quando o próprio zelo, que deveria ser a característica proeminente do púlpito, é considerado entusiasmo e fanatismo. Peça a Deus que nos torne fanáticos, do quais a maioria dos homens ri, que nos torne apenas entusiastas, que muitos desprezam. Consideramos o maior fanático do mundo ir para o inferno. O maior entusiasmo da terra é amar o pecado mais do que a justiça. E pensamos que não são fanáticos nem entusiastas que procuram obedecer a Deus e não ao homem, e seguem a Cristo em todos seus caminhos. Repetimos que uma triste prova de que a igreja deseja avivamento é a ausência daquela seriedade solene e semelhante à morte que uma vez foi vista nos púlpitos cristãos. A ausência da sã doutrina é outra prova de nossa falta de reavivamento. Você sabe quem são chamados de antinomianos? Agora, quem são chamados de hípedes, quem são ridicularizados, que são rejeitados ou serem doentios na fé? Ora, os homens que antes eram ortodoxos agora são os hereges. Podemos voltar aos registros de nossos pais puritanos, aos artigos da Igreja da Inglaterra, à pregação de Whitefield, e podemos dizer que se essa pregação é exatamente o que amamos. E as doutrinas que foram proferidas são, e ousamos dizê-lo em todos os lugares, as mesmíssimas doutrinas que ele proclamou. Mas porque escolhemos proclamá-los, somos considerados singulares e estranhos. E a razão é porque a sã doutrina cessou em grande parte. Começou desta forma. Em primeiro lugar, as verdades foram totalmente acreditadas, mas os ângulos foram um pouco retirados. O ministro acreditou nas eleições, mas ele não usou a palavra, por medo de que algum grau perturbasse a equanimidade do diácono no banco verde de um canto. Ele acreditava que todos os homens eram depravados, mas não disse isso positivamente, porque se o fizesse, havia uma senhora que havia subscrito tanta capela. Ela não voltaria, de modo que, embora ela acreditasse e dissesse em algum sentido, ele o arredondava um pouco. Depois chegou a isso. Os ministros disseram: acreditamos nessa doutrina, mas não as consideramos proveitosas para pregar ao povo. Eles são bem verdadeiros. A graça gratuita é verdadeira. As grandes doutrinas da graça que foram pregadas por Cristo, por Paulo, por Agostinho, por Calvino e até esta era por seus sucessores, são verdadeiras, mas é melhor mantê-los afastados. Devem ser tratados com muito cuidado. São doutrinas muito altas e terríveis. Eles não devem ser pregados, acreditamos neles, mas não ousamos pronunciá-los. Depois disso aconteceu algo pior. Eles diziam consigo mesmo: bem, se essa doutrina não serve para pregarmos, talvez elas não sejam verdadeiras. E indo um passo adiante, eles disseram que não ousariam pregá-lo. Eles não disseram de fato talvez, mas começaram apenas a insinuar que não eram verdadeiros. Então eles deram um passo adiante.
dando-lhe algo que eles disseram ser a verdade. Então eles nos expulsariam da sinagoga, como se fossem os donos dela, e nos os instrunos. Então eles passaram de mal a pior. E se você ler a divindade padrão desta era a divindade padrão dos dias de Whitefield, descobrirá que as duas não podem de forma alguma permanecer juntas. Temos uma nova teologia. Nova teologia? Porque a teologia é uma teologia que expulsou Deus completa e inteiramente e entronizou o homem, pois é a doutrina do homem e não a doutrina do Deus eterno. Queremos um reavivamento da doutrina, mais uma vez, no meio da terra. E a igreja em geral quer um reavivamento de sinceridade absoluta em seus membros. Ainda não sois os homens para travar as batalhas do Senhor. Não tendes a seriedade, o zelo que outrora tiveram os filhos de Deus. Seus antepassados eram homens de carvalho, vocês são homens de salgueiro. Nosso povo, e o que eles são muito deles, fortes em doutrina quando estão com os de forte doutrina, mas eles vacilam quando estão com os outros e mudam com a mesma frequência com que mudam de companhia. Eles dizem às vezes uma coisa e às vezes outra. Eles não são os homens que vão para a fogueira e morrem. Eles não são os homens que sabem morrer diariamente. Portanto, estão prontos para a morte quando ela chegar. Veja nossas reuniões de oração, com aqui e ali uma exceção brilhante. Entre as 6 mulheres, quase nunca membro o suficiente vem orar 4 vezes. Olhe para eles, chamem-se reuniões de oração. Poupadas reuniões devem ser convocadas, pois com frequência são atendidas, e muito pouco vão à nossa reunião de comunhão, ou a qualquer outra reunião que temos para ajudar um ao outro no temor do Senhor. Eles são atendidos. Eu gostaria de ver um jornal impresso em algum lugar, contendo uma lista de todas as pessoas que foram a essas reuniões durante a semana em qualquer uma de nossas capelas. Ah, meus amigos, se ele abrangessem todos os cristãos de Londres, vocês descobririam que 1 ou 2 capelas os acomodariam. São poucos os que vão. Não temos seriedade, não temos vida como antes. Se tivéssemos, seríamos chamados de nomes piores do que somos. Teríamos epitetos mais lançados contra nós. Se fôssemos mais fiéis ao nosso mestre, não teríamos todas essas coisas tão confortáveis. Se servíssemos melhor a Deus, estamos fazendo com que a igreja seja uma instituição de nossa terra, uma instituição honrada. Alguns pensam que é uma grande coisa quando a igreja se torna uma instituição honrosa. Parece-me que isso mostra que a igreja se desviou quando ela começa a ser muito honrada aos olhos do mundo. Ela ainda deve ser expulsa, ela ainda deve ser chamada de má, e ainda deve ser desprezada até que chegue aquele dia, quando o seu Senhor a honrará, porque ela o honrou. A honrará, mesmo neste mundo, no dia do aparecimento dele. Amado, você acha que é verdade que a igreja quer reavivamento? Sim ou não? Não, você diz. Não tanto quanto você supõe. Achamos que a igreja está em boas condições. Não estamos entre aqueles que clamam. Os dias anteriores foram melhores do que este, que não somos capazes de descobrir. Você pode supor que a igreja está em boas condições. Se assim for, é claro que você não pode simpatizar comigo em pregar a partir de tal e tal texto e exortá-lo a usar tal oração. Mas há outra de vocês que frequentemente estão propensos a clamar: a igreja quer reavivamento. Deixe-me pedir a você, em vez de remungar com seu ministro, em vez de encontrar falhas nas diferentes partes da igreja, que clame: ó Senhor, revive a tua obra. Ó, diz alguém, se tivéssemos outro ministro, ó, se tivéssemos outro tipo de adoração, se tivéssemos um tipo diferente de pregação, como se isso fosse tudo. Isso é, se o Senhor entrasse no coração dos homens que você tem. Ó, se Ele fizesse as formas que você usa cheias de poder. Você não quer novas maneiras ou novas máquinas, você quer a vida naquilo que você tem. Há uma locomotiva em uma ferrovia, um trem tem que ser movido. Traga outro motor, e outro e outro. Os motores são trazidos, mas o trem não se move. Acenda o fogo e levante o vapor. É isso que você quer, motores não novos. Não queremos novos ministros, novos planos ou novas maneiras, embora muitas possam ser inventadas para tornar a igreja melhor. Só queremos a vida naquilo que temos. Dado o próprio homem que esvaziou sua própria capela, dado a mesma pessoa que derrubou sua reunião de oração, Deus pode lotar a capela, abrir ainda as portas e dar milhares de almas para esse mesmo homem. Não é um novo homem que deseja, é a vida de Deus nele.
Não fique clamando por algo novo. Não terá mais sucesso por si só do que o que você tem. Clame, ó Senhor, revive a tua obra. Tenho notado em diferentes igrejas que o ministro pensou primeiro neste artifício, depois naquele. Ele tentou um plano e pensou que daria certo. Então ele tentou outro. Não foi isso. Mantenha o plano antigo, mas coloque vida nele. Não queremos nada de novo. O velho é melhor. Vamos nos ater a isso. Mas queremos a vida do velho. Ó, os homens gritam. Não temos nada além de casca. Eles vão nos dar uma nova coxa. Não, senhores, vamos manter o antigo. Mas teremos a vida na casca também. Teremos a vida da coisa velha. Mas devemos ou então jogaremos fora o velho. Teremos a vida no velho. Ó, que Deus nos daria vida. A igreja quer novos avivamentos, ó, para que os dias de Camblesden, novamente quando Whitefield pregou com poder. Ó, para que os dias em que neste lugar centenas foram convertidos, às vezes sobre os sermões de Whitefield. Sabe-se que 2000 casos credíveis de conversão aconteceram sobre um único discurso. Ó, pois a era em que os olhos devem ser tensos e os ouvidos devem estar prontos para receber a palavra de Deus, e quando os homens devem beber da palavra da vida, como é de fato, a própria água da vida que Deus dá às almas moribundas. Ó, para a era do sentimento profundo, a era da seriedade profunda e completa. Peçamos a Deus, vamos implorar a Ele por isso. Talvez Ele tenha um homem ou os homens em algum lugar, que ainda abalará o mundo. Talvez agora Ele esteja prestes a derramar uma poderosa influência sobre os homens, o que tornará a igreja tão maravilhosa nesta era, como sempre foi em qualquer época que passou.